vez, boa noite a todos e a todas que estão conosco, que aguardaram dar certo, né? Que bom que a nossa irmã Joyce conseguiu entrar, acessar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço. Olha, estreia tem que ser assim, com emoção. Hoje é a minha estreia do Ágora, nas lives do Ágora. Então, estreia tem que ser com emoção mesmo. A gente vai se adequando às tecnologias. Eu ainda não tinha feito a live pelo Instagram. Tinha sido pelo YouTube e outro, mas não, os detalhes dessa configuração eu não tinha prestado atenção ainda. Ah, entendi. Mas de toda forma, estou muito contente de termos dado certo, vamos lá. Tá ótimo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E aí, algumas pessoas que entraram depois, sejam bem-vindas. Então, assim, eu queria começar pedindo a Joyce para compartilhar um pouquinho conosco da vivência dela, da experiência dela com o movimento progressista, com a própria Abrepaz, porque eu acho que é importante, né, nas parcerias, né, entre os coletivos, sempre ter um momento de uma breve apresentação, para que as pessoas conheçam, cria referência, né, de onde buscar. Por exemplo, o coletivo X faz uma pesquisa mais direcionada sobre um tema, eu já posso pesquisar lá. O outro coletivo já faz uma outra pesquisa, né? Então é um bate-bola importante, né? Então eu queria que você compartilhasse conosco a sua experiência. A minha experiência é uma experiência de alegria imensa. E acredito que seja até no passo além da alegria imensa que a doutrina espírita sempre me proporcionou de esclarecimento, né? Então, esse passo de nos organizarmos em coletivos, né, de estarmos nos conectando em rede, estarmos prestando atenção no que o nosso tempo no mundo, na vida, tem nos solicitado. Então, a Abrepaz é uma consequência dessa observação, né? E nos conectarmos com a Ágora Espírita. Ágora, né, a própria palavra que nos remete ao diálogo, né, a presença um do outro, né, da troca filosófica, pensamento, questionamento, né? Então a Abrepaz essa consequência, né, de um movimento espírita que não nos deu abertura para o diálogo na profundidade filosófica que nós gostaríamos, né, que nós percebemos como necessária. E outros coletivos, como temos participado da EFUS, a Associação de Estudos em Ciências Sociais e Espiritismo, né, do Sejus, um coletivo de estudo em Espiritismo e Justiça Social, e o próprio Espíritas Progressistas, o Progressistas à Esquerda. Então, assim, a gente tem percebido que não é uma questão de política partidária, embora tenha surgido nesse momento, né, no Brasil, mas é uma questão assim de questionamentos políticos, né, de ideologias, de filosofias mesmo. Então, assim, isso me responde muito, né, essa nossa iniciativa, a coesão que nós temos percebido, né, nos diversos grupos, nas discussões, nos fóruns, né, nos diálogos, nos eventos que nós temos feito, né, nós temos percebido que nosso diálogo tem sido muito necessário. Muitas pessoas têm voltado ao movimento espírita. Sim. Muitos jovens têm se interessado novamente pelo movimento espírita por causa dessa possibilidade do diálogo. Sim. Esse é um movimento fantástico, que eu considero assim único,
porque é muito provável que os coletivos tenham iniciado o seu percurso com um movimento subalterno, frente ao que estava posto na normalidade do movimento espírita tradicional. Mas hoje, com esse processo de afunilamento da pandemia, o uso das tecnologias para potencializar o debate, o encontro dos coletivos entre si, que isso foi também fantástico. Então, hoje, nós temos um papel que eu considero já de protagonismo. Nós já estamos conseguindo pautar temáticas com uma frequência semanal, nos diferentes coletivos que têm atuado, temáticas profundas que vão além daquele conteúdo que estava posto até então. Então, eu acredito que isso já revolucionou um pouquinho, eu acredito que não vai voltar ao que era antes, a não ser a luta, né? A luta vai voltar de qualquer maneira. Mas essas referências que a gente está criando, pessoas do Brasil inteiro conversando, a gente tem aqui na nossa live pessoas de várias partes do país, né, interessadas nessa mesma proposta de um espiritismo progressista, né? Então, é muito fantástico ver esse movimento, né? Verdade. Eu, pelo menos, me sinto assim, renovada, sabe? Renovada no meu ensejo, assim, no meu estímulo de estudo, de integração, de interação. Maravilha. Muito feliz. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo mais específico, né, sobre a pedagogia espírita, eu queria compartilhar com você e com os amigos que estão nos assistindo um trechinho do Herculano Pires, né, nessa obra Pedagogia Espírita, né, que é a grande obra que fundou essa continuação natural, né, da doutrina espírita. O Herculano Pires fez muito o que o próprio Kardec recomendou da relação do espiritismo com as outras áreas do conhecimento, né? Então, para a gente partir para o primeiro ponto, eu queria antes fazer uma breve leitura. Conceito espírita de educação. Encarada numa perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais. É o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência, com vistas ao seu desenvolvimento transcendente. E aí o Herculano nos inaugura um conceito que ele chama do educando como ser interexistente, né? Existe aqui na carne, mas também existe como espírito em dimensões diversas dessa da matéria, né? Que eu considero assim uma originalidade dele ter criado, né, esse conceito, ter trazido para nós com uma outra roupagem. E aí, dentre os conceitos principais da pedagogia espírita, o que a gente poderia destacar, principalmente com o momento que a gente está vivendo hoje, com o debate dos movimentos progressistas, dos coletivos progressistas, né? O que a pedagogia espírita nos oferece de mais fundamental, mais importante para esse movimento também de mudança, né? É verdade, porque esse momento, Lindeberg, ele é um momento precioso, né? Porque a complexidade da realidade que nós podemos ver assim como escancarada, né? A gente viu uma Europa onde as pessoas com a Covid mais afetadas, né, e no aspecto letal, sendo as pessoas de faixas etárias, né, uma questão de faixa etária. E aqui no Brasil, a gente viu uma realidade de classes sociais, né? Não foi de faixa etária, por exemplo. Então, você veja, isso deixou escancarado para nós uma realidade complexa que a educação sempre mostrou. Uhum. Né? Que não tem uma diferença de tudo que a gente estudou nos teóricos da pedagogia, né? O contexto que o Piaget traz como
os pilares, né, do conhecimento, a necessidade do objeto, a necessidade do tempo, a observação, né, da causalidade do processo ensino, aprendizagem. Isso é contexto. Uhum. Né? Então, assim, a cosmovisão espírita, né, que a doutrina espírita traz para a gente, né, essa maneira subjetiva de ver e entender o mundo, né, especialmente as relações humanas, né, os papéis dos indivíduos e o nosso próprio papel, tudo isso traz uma característica muito, muito importante, né, para a gente observar. Uhum. Então, assim, o estudo que o Herculano, né, faz nessa obra, que eu comecei a ler há tempos atrás, no tempo em que a gente estava no mainstream, né, do movimento espírita, e que depois, com essa atenção voltada mais atentamente, né, eu fui estudar com esse grupo de companheiras que eu tenho, né, de companheiros que a gente estuda educação, pedagogia, uma obra que traz essa visão muito clara, né, de que a cosmovisão espírita, ela embasa a pedagogia espírita de uma maneira que inegável. Uhum. Né, porque a gente ter essa noção do ser humano como ser integral é muito necessária para a educação. Uhum. Sim. E é um dos pilares, né, da pedagogia espírita. É um dos pilares. Algo que eu acho muito, muito interessante nessa obra da Dora, né, que é uma consequência natural da obra do Herculano, né, se tinha ficado, talvez, alguma dúvida para, sei lá, para as pessoas que leram a obra do Herculano, a Dora, no final do livro, ela faz o manifesto da pedagogia espírita. E aí ela elenca todos os princípios de maneira bem demarcada, né? Que no livro do Herculano eles aparecem, só que eles não aparecem tão sistematizados, né, digamos assim. E ela Sim, é uma teoria mais ampla, né? Isso. E ela conseguiu juntar num capítulo único, o que ajuda bastante na pesquisa, né, na nossa leitura, enfim, na nossa compreensão da proposta, né? Teve uma pessoa nos comentários que perguntou qual o livro. O primeiro, gente, é esse aqui do Herculano, Pedagogia Espírita, certo? Que o Herculano é o grande pensador, sistematizador da pedagogia espírita. Ele trabalhou a partir das obras do Kardec, resgatando os conceitos pedagógicos do espiritismo. Mas assim, é bom fazer já algumas ressalvas, né, para quem está conhecendo agora essa proposta, porque, por exemplo, não é uma proposta de construir escolas espíritas, por exemplo. Isso até pode acontecer como consequência, mas não é a chave do processo, né? É muito importante colocar que não é uma escola confessional, né? Não é uma escola espírita. Isso. Tanto que a Dora, o próprio Herculano também fala, mas a Dora desenvolve a ideia de que em uma escola espírita, para que ela atenda aos preceitos da pedagogia espírita, o ensino tem que ser interreligioso. Não pode ser o ensino dos postulados espíritas apenas, né? Tem que ser uma compreensão mais ampla para que o educando possa, posteriormente, decidir se ele quer seguir algum caminho ou se ele não quer seguir caminho nenhum também. Exato, né? O que é uma heresia, né, para muitos, né? Sim. Porque a dúvida, o questionamento é visto como ruim, né? Nesse movimento de negar a filosofia. Isso. Exato. Mas, ao mesmo tempo, faz jus à ideia do espiritismo como uma doutrina que não visa fazer prosélitos, por exemplo, né? Exatamente. Então, acaba também fortalecendo a vocação da própria doutrina espírita.
E para a pessoa que perguntou do livro, a segunda obra que eu gostaria de indicar é essa daqui, da Dora Encontre, Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, que é uma continuação da pesquisa do Herculano, mas na verdade a Dora até tem outras obras, né? Ela tem essa é a oriunda da dissertação do mestrado dela, né? As primeiras pesquisas publicadas, né, da Dora. Exato. Ela tem Educação segundo o Espiritismo, que também é muito bom. Ela tem um outro livro, que ela faz um resgate biográfico do Kardec enquanto educador, né? O nome do livro é Kardec Educador. Dos que eu tenho aqui em casa, eu acho que são esses. Que eu tenho. Mas ela tem outras obras. No próprio site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, tem diversos textos muito interessantes de aprofundamento da pedagogia espírita. Um que eu recomendo muitíssimo é o Vivências na Escola. Porque o aspecto prático, né? Uhum. Porque a pedagogia espírita, enquanto teoria, né, com Herculano, é muito bem colocada, né? Ney Lobo também, que também tem uma prática com o Colégio Lins Vasconcelos, né? O nome de um dos presidentes da FEB, que apoiou muito essa questão da educação laica, né? O Arthur Lins Vasconcelos foi um presidente da FEB com uma visão na mesma época do Vinícius, né? Em São Paulo, com o Instituto de Educação Espírita, né? Então foram pessoas que tiveram uma prática, né, posterior ao Eurípides, a Anália Franco, que foram realmente os inauguradores da pedagogia espírita no Brasil, né? Uhum. Inclusive, eu queria destacar que eu particularmente gosto muito da história da Anália Franco. E é maravilhosa. Para os espíritas que insistem em dizer que o espiritismo a gente não deve se preocupar com questões políticas e sociais, etc. A Anália Franco, além de abolicionista, ela fundou diversas instituições de acolhimento de mulheres e meninas, ou seja, a gente pode dizer, de certa forma, que ela foi uma feminista no seu tempo, num tempo ainda de invisibilização da mulher, né? E ela trouxe a figura feminina de forma muito forte, né? E o próprio Eurípides, com uma experiência fantástica no Colégio Allan Kardec, inclusive com uma visão pedagógica da mediunidade para jovens. Né? Então é algo que não se repete, que a gente não encontra em lugar nenhum, que foi perdido um pouco. Né? E a gente, no movimento espírita, Lindenberg, perdendo essa observação de fazer, esse momento de fazer uma ligação com os teóricos da pedagogia, como Vygotsky. Vygotsky nos diz, se a pessoa fez a pergunta, ela elaborou a pergunta, ela tem condições de entender essa resposta. Né? E, assim, quanto tempo o movimento espírita não falou, nem podia falar em mediunidade, com criança, com pré-adolescente, com a mediunidade sendo um aspecto de estudo, um conteúdo de estudo nas apostilas da FEB, lá para a mocidade. Sim. Né? Eu cresci dentro de um centro espírita que eu adoro, que eu gosto muitíssimo, na minha cidade de origem, mas a gente, para falar a palavra mediunidade, a gente tinha que ter 18 anos, no mínimo, para falar a palavra mediunidade. Sim. Né? Então, assim, aquilo é muito envolto, né, num conservadorismo. Né, e a gente tem condições, né, a própria questão de não se chamar evangelização, né, de trazer o espiritismo para crianças, espiritismo para jovens, né, já é condizente com
o que a doutrina espírita nos explica sobre o espírito ser precedente, né, a essa vida, a imortalidade da alma, as experiências pregressas que a gente tem e as condições de entendimento, né, quantas crianças e jovens têm processos mediúnicos que são ignorados dentro da casa espírita, que dirá na escola. Exato, exato. E muitas vezes a família procura tratamentos alternativos, ou por não aceitar, ou por desconhecer que é um processo espiritual. Inclusive, na própria base da pedagogia espírita, que é o conceito de ser interexistente, né? Como é que você vai trabalhar a espiritualidade daquele espírito reencarnante apenas quando ele tiver 18 anos? E o antes? E quando esse espírito está chegando aqui, quais são as alternativas de trabalhar a espiritualidade dele para que a matéria não suprima em excesso aquele espírito reencarnante, né? A gente perde, né, muitos pelo caminho, por causa disso, né, por muitas questões relacionadas a isso, né, a um diálogo. Sim. E nesse ponto, a pedagogia espírita, ela nos traz essa riqueza, né, de um aspecto espiritual do ser incorporado, né, nas propostas pedagógicas, não de uma maneira que reduz, né, como a gente tem visto nas educações confessionais, nas propostas educacionais confessionais. Sim. Temos aqui alguns comentários que eu gostaria de compartilhar. Zenilda e Clara comentando que são fãs da Anália Franco. Eu também sou. A Joyce também é, né, Joyce? Sim. Sim. A Zenilda comentando: amigos, graças a Deus estudei em uma escola espírita. Olha que interessante. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha, depois compartilha conosco essa experiência, eu não sabia. Onde? Eu gostaria de saber onde. Isso. Qual cidade? Porque o último mapeamento que eu fiz, nós tínhamos poucas escolas espíritas no Brasil. E eu não sei se elas ainda permanecem fazendo o trabalho, né? Aqui no Nordeste, se eu não me engano, nós tínhamos uma escola na Bahia, em Salvador. Não sei se essa escola ainda existe. Mas, enfim, eu acho que vale a pena renovar a pesquisa, né? Aqui em Goiânia, experiências muito poucas. Sim, sim. Tem uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse debater um pouquinho sobre ela. Na verdade, duas perguntas que são complementares, né? A primeira, do nosso amigo Alain, ele diz o seguinte: como está a assimilação, a aceitação e a aplicação da pedagogia espírita na academia e nas casas espíritas? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, depois eu também comento, aí a gente vai para outra pergunta que é complementar essa. As casas espíritas estão imbuídas, né, na maioria, de experiências ainda de escolarização, voltadas para a escolarização. Né, essa ideia do próprio Cristo, né, porque o Cristo ele nos trouxe ensinamentos através de parábolas, histórias, que isso é um costume muito oriental, né? É muito do local onde ele estava vivendo, com as pessoas com quem ele estava vivendo. Né? Eu me lembro dos meus livros de fábulas e contos orientais que o meu pai trazia, então assim, eu era muito encantada de ver aquilo, era muito parecido com a maneira como Jesus, né, como no Evangelho Jesus falava. Então, assim, isso é contextualização. Né? Isso é didática. Né? A didática do Cristo era essa, emancipadora. Né? Ele usava um recurso didático de um local, de uma cultura, para aquelas pessoas, porque ele entendia de didática. Né? O Kardec
trouxe todo o racionalismo, né, francês da época que ele vivia para o método, né, que ele elaborou, pensou ali, organizou, né? E aí nós, né, na nossa prática, temos usado o mainstream da educação, né, a escolarização, dentro da nossa prática na casa espírita. Isso no aspecto, vamos dizer assim, no aspecto escola da casa espírita. Né? Então, o nosso movimento espírita ele está eivado dessa cultura da escolarização do adulto centrada, né? Eu sou o seu evangelizador, você é meu evangelizando, a minha turminha, né? Eu sou palestrante, você é assistido, né? Então, assim, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser pensado, né? Então, assim, o nosso movimento espírita, a gente está marcando um passo. Nas nossas práticas, a gente está marcando um passo. Sabe, isso, e a própria realidade do sistema educacional tem nos mostrado que as crianças não são mais as mesmas, os adolescentes não são mais aqueles que nós fomos, nossa geração de 50 anos de idade. E essa responsabilidade é nossa, nós adultos que estamos operacionalizando a coisa nesse momento, né? Dentro desse movimento espírita. Agora, dentro da academia, eu falo com base, por exemplo, no que eu vi no segundo congresso de Educação e Espiritualidade, até promovido pela ABPE, editora Pambédia, pelo movimento, né, em São Paulo, em 2014. Foi o último que a Dora ela explica que teve condições de fazer, né, dá muita dificuldade. E ali a gente pode ver, por exemplo, a abertura, né, dentro da academia, da universidade, por exemplo, de estudos que consideram, na área da saúde, por exemplo, tanatologia, dentro das pesquisas da educação, principalmente, né, muitas contribuições do projetos, por exemplo, que o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, um projeto escolar de vanguarda no mundo, que ele, por exemplo, acompanha e reúne esse pessoal todo no Brasil atualmente, a gente percebe todos ali considerando o aspecto da espiritualidade do ser. Então, assim, há alguma consideração, alguma abertura para isso, né? Mas, assim, por exemplo, a Dora é pioneira, né? Em conseguir fazer uma pesquisa, né, dentro de uma universidade, uma pesquisa séria. Sim. E ela traz muitas referências para nós, né? As referências do professor Ian Stevenson, dos Estados Unidos, né? Ela sempre nos coloca sobre pessoas que estão seriamente considerando o aspecto extracorpóreo do ser. Sim. Algo que eu noto no movimento espírita, inclusive sábado agora, que passou, eu e alguns companheiros que estão aqui online, estamos fazendo a especialização em pedagogia espírita com a Dora, né? Dora e outros convidados, outros professores. A gente já teve o Alessandro Bigueto como professor, agora a gente teve a Litz Amorim, e a gente estava debatendo numa parte da aula por que os estudos acadêmicos atuais, aparentemente a academia não gosta da temática da espiritualidade. Mas um dos pontos que eu até levantei foi o seguinte: a academia tem as suas resistências, isso é de se esperar. Contudo, como essas pesquisas não adentram a casa espírita, isso passa uma falsa impressão de que não está sendo pesquisado pela academia. A gente tem pesquisas sobre mediunidade atualíssimas, a gente tem pesquisas sobre saúde mental e espiritismo atualíssimas, temos pesquisas sobre reencarnação
os Estados Unidos são pioneiros, né, nesse tipo de pesquisa científica. Nós temos a pedagogia espírita, ela é bastante falada, publicada ainda, mesmo depois da Dora, outras pessoas também vêm publicando artigos sobre ela, né? Então nós temos uma produção, né? Isso, o próprio Alessandro, exatamente. Então nós temos uma produção que ela pode não ser na mesma quantidade, na mesma profusão da pesquisa mais tradicional, da área de ciências humanas, da área de educação. Mas ela é muito maior do que o movimento espírita suspeita. Aí tem várias questões que estão envolvidas, né? A casa espírita se interessa pouco por isso, os próprios espíritas não têm o hábito de pesquisar, não têm o hábito de fazerem uma leitura mais aprofundada. Os movimentos progressistas trazem isso com muita força, eu acho fantástico também. Essa pesquisa, para além, eu considero o movimento progressista naturalmente decolonial, porque ele sai quebrando as estruturas antigas, inclusive as eurocêntricas, e começam a introduzir autores que tinham caído no esquecimento, ou autores novos, autores latinos, inclusive, né? Então falta-nos ainda também esse interesse maior de pesquisar, né? Não vamos achar que, porque não chegou na casa espírita, é porque ninguém está falando a respeito. Porque isso é uma falsa impressão de que a academia não está falando sobre isso, né? E como você bem frisou, existe uma pesquisa. É verdade, Daniel. E aí, tem sim, pode falar. Não pode falar. Eu ia comentar aqui a pergunta da pessoa que... encontrei. Que é uma pergunta complementar a essa que a gente está debatendo agora, né? A Eneida diz o seguinte: devemos trazer a pedagogia espírita para a realidade de cada casa espírita e da necessidade dos jovens espíritas. E aí, como a gente conversou naquele curso, né, que a gente estava ministrando, como seria interessante trazer para a casa espírita uma proposta pedagógica renovada pela pedagogia espírita, né? Sair do conceito de apenas evangelização para um conceito mais amplo de educação mesmo, né? Sim, porque nesse sentido que eu estava colocando, olha só, né, da contextualização, né, de que esses grandes educadores que nós temos, Jesus, Kardec, a gente acessar os arquivos culturais, pessoais, mentais, emocionais dos nossos educandos, né, isso é fundamental. Para a gente instituir ali uma conexão, né, o vínculo afetivo necessário para que o processo ensino-aprendizagem se dê. Porque a gente sabe que isso existe, né, isso é comprovado nas pesquisas da área da educação. Uhum. Né, todos temos a experiência daquele professor que era aquele seu inspirador realmente, né? E o que é a educação, se não é a influência de um espírito sobre o outro, no sentido de estimular uma autoeducação, né? De dentro para fora. Por isso que o Paulo Freire é um educador, né, laico, vamos dizer assim, né, que traz uma experiência espiritualizada para nós. E que a gente, por exemplo, quando fala isso na educação infantil, as pessoas pensam, não, mas o Paulo Freire é para educação EJA, adultos. Não é. Né? Então, vamos prestar atenção em como a gente pode fazer essa ligação com tudo, né, o conhecimento já institucionalizado que a gente tem, né, com as ciências, com a sociologia, pedagogia, psicologia, já sedimentadas na nossa sociedade, como que a doutrina espírita pode trazer esse diálogo e contribuir muitíssimo. Sim. O nosso amigo Felipe, ele comenta o seguinte: a negação da mediunidade é um paradigma reinante nas casas espíritas. E aí,
por que eu estou tocando nesse assunto que Felipe nos trouxe? Porque a naturalidade é um dos princípios da pedagogia espírita. E dentro da naturalidade, a perspectiva de trabalhar o processo mediúnico de forma natural, de forma como fazendo parte naturalmente do ser humano, é um preceito também importante. Né? Então, por exemplo, a Dora Encontro vai falar da mediunidade como um processo pedagógico e que poderia também ser trabalhado dessa forma pelas casas espíritas. Agora, como algo... A nossa amiga Joyce caiu aqui da nossa live. Enquanto ela retorna, eu vou continuar fazendo algumas reflexões, né? Então, a mediunidade, ela ainda é um sinônimo de um determinado poder concentrado no centro espírita. Então, tem aquele médium que é mais conhecido na casa, é mais famoso, ele recebe os comunicados, o que vem dele é praticamente infalível, e etc, etc, etc. Situações que todos nós já vivenciamos em alguma casa espírita. Não quer dizer que todas as casas espíritas ajam dessa forma, mas isso é bem comum. Então, por exemplo, se a gente pegar a diversidade de tipos de mediunidade do próprio livro dos médiuns, a gente vê que as casas espíritas não trabalham essas diversidades. Normalmente, os cursos de preparação para o trabalho mediúnico, eles focam em alguns tipos de mediunidade. E ainda assim, esses tipos muitas vezes não têm a liberdade de serem trabalhados, de serem educados, de serem desenvolvidos na casa espírita. Eu, como médium psicógrafo, eu sempre sofri muito para desenvolver essa minha mediunidade, porque eu só posso psicografar, na visão de algumas casas espíritas, né, eu só posso psicografar lá na casa espírita. Só que a casa espírita não dispõe de um horário em que eu possa psicografar. Quando a psicografia é feita na reunião mediúnica, ela não fica comigo, ela fica com o dirigente que vai analisar se ela é boa ou não. A maior parte das vezes eu nunca mais vejo essa psicografia. Enfim, como é que um médium psicógrafo ele pode ter espaço para se desenvolver frente a essa lógica de eterna desconfiança em relação a todos os médiuns que não sejam aqueles médiuns mais conhecidos da casa, né? Os outros tipos de mediunidade também passam por isso em algum nível, talvez menos a psicofonia, né? Então falta ainda uma compreensão mais ampla desse trabalho mesmo de preparação mediúnica, de acolhimento às diversidades mediúnicas das pessoas, né? E orientar da melhor forma possível para que a pessoa se sinta mais segura. Isso é um processo pedagógico, isso é um processo educacional também, né? Então eu sempre gosto de falar sobre isso, porque inclusive é um dos preceitos da pedagogia espírita. Então as casas espíritas teriam a ganhar muito com a leitura aprofundada da obra do Herculano e também da obra da Dora Encontre. Gente, a nossa amiga Joyce, como vocês viram, né, ela caiu a conexão dela. Aqui no WhatsApp também ela não estou conseguindo vê-la. E aí, como eu não sei se ela vai conseguir retornar, eu gostaria de abrir para mais comentários e perguntas, para que a gente possa encaminhar, né, para o nosso encerramento. Tá? Mas para quem ainda não salvou os nomes dos livros, eu queria novamente mostrar esse livro aqui, Pedagogia Espírita, do Herculano Pires, certo? O Herculano Pires, com essa obra, ele cumpre toda a recomendação de Kardec a respeito da relação entre o Espiritismo e as diferentes áreas do conhecimento. Então, o Herculano Pires fez o que nós ainda precisamos fazer, que é estabelecermos essa relação do Espiritismo com as outras áreas do conhecimento e produzirmos conteúdo. Algo que é bastante interessante do movimento progressista tem sido a produção. Isso a gente não pode perder de vista. O Ágora, todos os outros coletivos
tem produzido bastante, mas a gente também tem que produzir, por exemplo, uma live como essa é uma produção fundamental para esse processo. Mas a gente precisa produzir textos, produzir, na medida do possível, né, obviamente, podcasts, vídeos para os canais de YouTube, porque aí fica um material de pesquisa para a posteridade, né, para que essa geração não seja apenas falando, que ela consiga deixar o seu legado de pesquisa, né? Então eu sempre digo que produzir materiais, principalmente escritos, isso é de fundamental importância para a gente renovar os referenciais, as narrativas, modificar as ideias que estão correntes, né, dentro do movimento espírita. Então o Herculano Pires, com essa obra, ele faz exatamente isso. Aliás, o Herculano tem uma produção gigantesca, mais de 80 livros, dentro da sua extrema habilidade de escrita como filósofo, jornalista, escritor de contos, de romances, né? Então, um Herculano fantástico. E a outra obra é essa, da Dora Encontre, que é o resultado da pesquisa dela de doutorado, Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes. Mas tanto o Herculano como a Dora têm outras obras que podem ser também pesquisadas a respeito da proposta espírita para a educação. A Dora tem Educação segundo o Espiritismo, tem Kardec Educador, em que ela faz uma pesquisa biográfica do Kardec enquanto educador do seu tempo, inclusive como um dos primeiros a proporem um plano de educação pública para a França da sua época, né? Tem esse livro que a Joyce mostrou, que é Vivências na Escola, né, que tem um caráter mais prático da pedagogia espírita. E o Herculano, as teorias que a gente encontra nessa obra, a gente tem em O Ser e a Serenidade, tem Educação para a Morte, que inclusive eu ministrei uma palestra sobre esse livro na semana passada, né? Então tem muita coisa bacana para que a gente possa pesquisar. Só vendo aqui alguns comentários, o nosso amigo Felipe diz o seguinte: esse padrão de esperar o médium ideal é relacionado a modelos estabelecidos, vide Chico Xavier e Divaldo? São perfeitos? Pois é. Nosso amigo Alexandre Júnior, né, que está aqui conosco, costuma dizer que durante mais de 60 anos, o movimento espírita hegemônico bebeu de duas fontes principais, Chico Xavier e Divaldo. E aqui nós não estamos questionando o legado deles no conjunto da obra, né? Nós estamos falando do perigo de você ter apenas duas referências e muitas vezes ignorar outros médiuns, outras pessoas que também colaboraram bastante. Eu acho que o trabalho da Ivone Pereira ainda é muito invisibilizado, uma excelente médium, uma pessoa que colaborou muito para uma compreensão da mediunidade e da própria questão da saúde mental, uma vez que ela mesma falou, né, que ela foi ex-suicida, então ela traz esse conteúdo também nas obras dela, e tem outros que foram bastante invisibilizados. O grande problema das obras do Chico, do Divaldo, é que elas ultrapassaram o interesse de obras de pesquisa mais genuínas, como as obras do próprio Herculano, as obras do Hermínio Miranda, Deolindo Amorim, Inácio Ferreira, né, Jorge Rizzini. São pessoas que, sem serem médiums, pesquisaram, fizeram uma pesquisa gigantesca dentro das suas áreas, mas que ainda o movimento espírita não os conhece como deveria, né? Nosso amigo Márcio Alexandre comentando: Herculano Pires foi segregado do movimento. Mais ou menos, tá? Isso não foi assim exatamente, não foi exatamente uma segregação. O Herculano, ele tinha excelentes relações, inclusive dentro do movimento espírita hegemônico. Agora, do momento em que ele começou a bater na lógica das federações, obviamente que algumas resistências começaram em relação a ele dentro da Federação Espírita Brasileira. Apesar disso, as pessoas não tinham como deixar de reconhecer o gênio que ele era.
enquanto filósofo, enquanto pesquisador. Então, ele sempre mantinha contato com diversas pessoas da sua época, pessoas poderosas dentro do movimento espírita, inclusive com o Chico Xavier, que ele dialogava com o Chico Xavier sem maiores problemas, né? Agora, claro, a posição do Herculano sempre foi muito precisa, né? Ele identificou o que a FEB fazia que não era positivo para o movimento espírita, principalmente a questão de trazer o rustanguismo para o seio do movimento espírita, né? E ele não se calava frente a essas questões, né? Então ele manteve, obviamente, uma determinada distância, mas eu não diria assim que houve efetivamente uma segregação, uma vez que ele conseguia manter boas relações com grandes personalidades espíritas da sua época, né? Alexandre perguntando, cadê Joyce? A conexão da nossa amiga Joyce caiu, Alexandre, tem mais ou menos uns 5 minutos. E aí ela começou a me mandar aqui umas mensagens dizendo que está com problemas na internet e que provavelmente não vai conseguir retornar, né? Então eu estou fazendo aqui o meio que encerramento para que a gente não perca, né, o conteúdo do que a gente conversou e aproveitando também para comentar algumas falas aqui das pessoas presentes. Nossa amiga Vânia Lúcia, seja bem-vinda. Eu acho que eu não tinha dado as boas-vindas ainda para você. Pedagogia espírita, filosofia e antropologia filosófica me parece que estão intimamente ligadas, com certeza. Na antropologia filosófica, por exemplo, quando a pergunta o que é o ser humano, temos vários caminhos, com certeza. Inclusive o nosso querido Herculano, filósofo multifacetado, ele escreveu um livro de antropologia filosófica espírita, chamado O Espírito e o Tempo. Então, eu também recomendo a leitura dessa obra. Olha, o Felipe está sugerindo assim, chame Alexandre para uma tabelinha. E aí, Alexandre, que você topa? Muito obrigado por estarem aqui. O Ágora fica feliz em receber Lindenberg, né? Agora, como trabalhador do nosso grupo, a Dalgisa estava lá na live lá onde eu estava, seja bem-vinda. E dizer que para nós é motivo de alegria falar de pedagogia, falar de educação. Isso é bem... Eu gosto muito disso. Acho que é imprescindível trazer essa discussão para dentro do movimento espírita, sabe? A gente poder discutir educação e discutir educação a partir de... Ele me chama de feio, Efraim, depois diz bem-vindo. Eu já ia perguntar se você tinha visto. Entendeu? Então, são perspectivas assim que a gente precisa trazer para as discussões dentro do movimento espírita, porque não dá para a gente discutir hoje o espiritismo sem essa perspectiva educacional, sem esse entendimento, e trazer, resgatar autores do gabarito de Herculano, de Deolinda Amorim, que eu sou fã de Deolinda Amorim, fã, confesso. É imprescindível a gente poder qualificar aquilo que a gente discute, as nossas discussões a partir de uma literatura que seja tão rica, né? Sim. Eu costumo dizer, e disse isso até na outra live, que a pedagogia espírita ela se dá através de um processo que tem como objetivo fazer eclodir potencialidades. Em primeiro lugar, eu até digo que primeiro o nosso trabalho enquanto espírita, enquanto movimento, é primeiro fazer as pessoas acreditarem que possuem potencialidades. Porque o movimento espírita tradicional, ele fala tanto naquilo que é ruim, que habita em nós, que parece que a gente esquece que também tem coisa boa lá dentro. Então, nosso primeiro trabalho seria esse, o de podermos fazer as pessoas entenderem que existem riqueza dentro delas, do ponto de vista das aptidões para o bem, e que essas aptidões elas precisam ser colocadas para fora, fazer eclodir, e que o Espiritismo tem como base em sua pedagogia esse processo de fazimento. E aí, Freire fala no que fazer, Heidegger fala no dever. Cada um vai encontrar, né, a pedagogia fala das praxes, e eu digo assim, eu estou muito pensativo sobre o nosso retorno, desculpa eu começar já falando tanto, mas com o nosso retorno para as casas espíritas, que é
com as nossas praxes, sabe? Nós não estamos aproveitando esse tempo de parada para a gente rever as nossas praxes. Tem sempre espírita que já está se preparando para voltar sem repensar nisso, sabe? Sem dar um freio de arrumação, vamos dar uma parada, vamos discutir as metodologias, vamos ver o que, é que a gente está fazendo de positivo, cara. São mais de 100 anos fazendo a mesma coisa e não está dando certo, né? Não está dando certo. Então, se não está dando certo, o que é que a gente precisa fazer para que dê? E quando eu falo que não está dando certo, é num sentido amplo da palavra. Não está dando certo porque a gente está no século XXI com a sociedade doente e com o espiritismo que tem como objetivo levar pelo menos a possibilidade dessa sociedade curar-se, ou pelo menos entender que pode curar-se. E aí a gente está divagando sobre física quântica, mundo de regeneração, mas não fala de amor. Pronto, já voltamos para a gente conversar mais alguns minutinhos e fazer o encerramento. Olha, esse nosso público é generoso, é paciente, é parceiro, porque o negócio foi sério. Muito, muito. Vamos tentar marcar outro dia com o Joyce. Sim, eu acho que vale a pena, Alexandre, porque essa questão da conexão acabou atrapalhando e a gente tinha muita coisa para falar ainda. Então, eu acho que vale a pena. Qualquer coisa a gente tenta fazer pelo Facebook, não sei. A gente vê. Anota aí para mim logo a de sexta-feira, para eu poder ajeitar a posição no meu celular, que eu acabei esquecendo de te dar, que é Gerailton José e Yolanda Polimene, a gente lê de novo no final. Gerailton José e Yolanda Polimene. O tema é o Espiritismo e a Lei de Trabalho. Nossa, que massa, viu? Não é legal o tema? E uma live 100% Ágora. 100% Ágora. E aí, assim, eu queria concluir aquele raciocínio, se tu me permitir, que é a questão dessa possibilidade que a gente tinha de estar aproveitando esse momento para fazer uma reflexão, sabe, Lindenberg, e minhas amigas e meus amigos, sobre as nossas taxas, as nossas metodologias. Porque, cara, eu vou me sentir... Fazer uma avaliação institucional. Seria um mínimo. Exatamente. Eu vou no centro espírita, Alexandre, tá tudo bem, a dificuldade aqui, tu sabe, é só a falta de trabalhador. É só a falta de trabalhador. É só a falta de trabalhador. Então, bicho, vem cá, por que é a falta de trabalhador? A gente parou para perguntar, né? A gente parou para parar e discutir por quê, sabe? As pessoas ficam, por que a gente não consegue criar um ambiente que as pessoas querem ficar, queiram ficar, queiram... Sabe, a gente precisa criar um educacional, sabe, uma metodologia que as pessoas queiram estar. Eu escutei uma frase de Gustavo, ele me desculpa aí, eu estou na pública. Mas eu fiquei tão feliz, ele disse, Alexandre, eu participo das lives, eu participo das coisas, mas vou te dizer, eu fico ansioso para chegar quinta-feira. Aí eu disse, por quê? Por conta do nosso estudo. Cara, ele não sabe como me deixou feliz, né? Então, esse sentimento que Gustavo teve era o sentimento que a gente devia ter. Agora, eu fico repensando que pedagogia a gente está usando dentro do centro espírita, cara. Qual é a metodologia que a gente está utilizando? Sabe? Que tipo de... Minha imagem está embaçada, estão dizendo. Eu não sei o que... Para mim, a tua imagem aparece congelada. Quer que eu saia e volte? Pode ser. Podemos fazer esse teste. Vamos aqui fazer um teste com o Alexandre. Acho que dá certo. Mas é bem verdade esse discurso de falta de trabalhador, mas a Casa Espírita não faz a análise da parte dela sobre o porquê, né? Por que não tem trabalhador, por que falta acolhimento, por que as pessoas não se sentem à vontade para ficarem e colaborarem, né?
Alexandre, eu já te convidei. Vou convidar novamente. E aí, voltei ou ainda estou congelado? Está um pouco congelado, mas não tem problema não, dá para ele ouvir. O áudio está bom. E assim, eu queria propor isso, sabe, para as casas espíritas, que as pessoas foram aqui, que forem gestoras, coordenadores que estiverem aqui, cara, aproveita esse momento, reavalia, sabe, a metodologia que a gente está usando, dá uma estudada no capítulo 3º do livro dos médios, do método, sabe, tem que se familiarizar com aquilo que Kardec traz como método objetivo para cada espaço de trabalho, porque o momento é oportuno. O momento é extremamente oportuno para repensar tudo isso. Então, eu fico olhando, por exemplo, que hoje o que está acontecendo, né, com o nosso movimento espírita e tal, é que a gente cristalizou, me permita, mas eu acordei com essa sensação hoje, e eu não queria ser um cara amargo, mas é o que eu estou sentindo e vendo, através daquilo que eu já vivi dentro do movimento, nós cristalizamos uma maneira de fazer, sabe, que a gente se apegou tanto a ela, que a gente não quer mudar. Então a gente criou medo de mudar, como se mudar a maneira fosse fazer com que a gente deixasse de ser espírita. E isso é muito nosso. O movimento espírita criou uma série de cânones, sem parar para pensar que esses cânones também foram criados. Eles não advêm de Kardec, da Sociedade Espírita de Paris. A maior parte das práticas hoje da Casa Espírita são totalmente diversas das que eram feitas na Sociedade de Paris. Então, quem criou? O movimento espírita. Ou seja, é possível criar novas práticas, mas para isso as pessoas precisam avaliar as práticas que estão sendo feitas agora, né? Só que para isso precisa ter coragem, precisa ter autoavaliação, precisa ter uma meia-culpa. Precisa ter abandone as apostilas e vão estudar os livros, urgentemente. É verdade. Abandone as apostilas e vão estudar os livros. A gente perdeu muito tempo com a apostila. E a gente tem contato com os livros. Eu queria registrar aqui nosso amigo Fernando Clímaco. Faz tempo que eu não vejo. Um abraço para ele. O último grupo que eu fui monitor de ESD, aqui em Fortaleza, antes da pandemia, era um grupo chamado de ESOB, que é o Estudo das Obras Básicas, que supostamente é um grupo avançado, certo? A pessoa passou por todos os módulos básicos e agora está estudando as obras de Kardec, direto na fonte. E aí nós fizemos uma reunião de avaliação. Aí tinha uma pessoa que a grande reclamação dela era: não tem apostila. Aí eu olhei para ela e disse assim: mas minha senhora, nós estamos estudando direto da fonte. Ela: eu sei, mas eu já estava tão acostumada com a apostila. Ou seja, aquele recorte que é encontrado na apostila. Agora veja, tem apostilas de boa qualidade, certo? A gente não está totalmente desconsiderando a qualidade das apostilas, não. Mas assim, a apostila é um recorte que vai misturar outras ideias de outras obras, enfim. E ali, um estudo mais direcionado, você tem como pesquisar na fonte do autor original. Só que é incrível como existe uma resistência em relação a isso. Não consigo entender. E tem também, sabe, Lindenberg, falando de pedagogia, a gente tem medo de criar metodologia. Uma coisa que não é levada em consideração: o cara faz uma apostila, faz para o Brasil todo. Cara, a linguagem que se usa no Sul não é a linguagem que se usa no Nordeste. São culturas diferentes, perspectiva, muita coisa diferente, muda da linguagem, aí você usa o mesmo material e da mesma maneira. Faz para o Brasil todo, de um jeito só, todo mundo compra e tal. Beleza. Os livros que são usados ali, você não tem contato com eles. É uma perspectiva que leva todo mundo para o mesmo lugar e que não leva em consideração. Quando eu falei da questão da cultura, me desculpa, falando como pedagogo, né, falando de metodologia pedagógica,
Eu preciso entender que cada casa tem uma peculiaridade que a apostila não respeita, irmão. Sim, exatamente. Não respeita essa peculiaridade. Então, e nesse ponto, Alexandre, me desculpem, mas eu quando falo de pedagogia e vejo o que a gente tem para fazer, o movimento espírita tem que redescobrir, sabe, se redesenhar. Sandra entrou aí, ó, minha esposa, um beijão para ela. Aproveitar o momento. Entendeu? Então eu vejo muito isso, sabe, também. E é necessário, a gente vai marcar outra data, eu acho que agora só em julho, porque a gente já está com as datas tudo preenchidas, mas a gente vai, na primeira oportunidade, embora dia 15 eu vou estar falando de educação, eu e Ronildo Oliveira, que é presidente do sindicato dos professores de Jaboatão, e também a gente vai estar falando sobre educação e cidadania, mas eu queria ver se a gente dava uma pegada também nessa questão do currículo, do que é oferecido hoje no Estado, a construção da educação. Uhum. Eu queria sugerir isso, da gente rever uma outra data, chamar a Joyce novamente, porque ela tem muito a colaborar, né? Essa questão da internet hoje atrapalhou um pouco. Aquele primeiro encontro que a gente fez do curso, né, Espiritismo, Gênero, Educação e Sexualidade, o primeiro encontro foi com ela e foi fantástico, né? Foi muito bom. Então, assim, eu acho que valeria a pena a gente remarcar, chamá-la. Se for o caso, a gente faz uma mesa de debates, eu, você e ela no Facebook, não sei. Mas só para a gente poder aprofundar um pouco mais alguns conceitos que a gente não conseguiu avançar tanto na live de hoje. Tá bom? Até lá, vocês podem assistir, quem não assistiu, tem quase 2 horas, eu acho que não 2 horas de discussão sobre espiritismo e educação, está no nosso YouTube. Você é só procurar lá, que foi um trabalho que temos eu, o Lindenberg e a Joyce, discutindo espiritismo e educação, que foi o primeiro do nosso mini curso. Então, acho que ele é bem construtivo, assim. Foi bem bacana. Nós discutimos muita coisa. Exato. Bom, vamos encerrar? Vamos lá. Antes que mais alguma peripécia da internet aconteça. Vamos nessa. Você quer fazer suas considerações finais, depois eu faço as minhas. Claro, eu só quero agradecer. Eu não sei nem como eu entrei aqui, né? Que não estava nem na minha programação. Viu o pessoal que estava lá na outra live e eu vi o pessoal entrando, aconteceu alguma coisa. Eu acho que Joyce entrou na minha live lá, Joyce Cabral. Posso até estar enganado, mas acho que ela entrou na errada. Acho que ela viu meu. Posso até estar enganado, mas ela entrou lá. O Lili, que é a namorada de Alda, a parceira de Alda, está aí também. Um abraço para ela. E para todo mundo que está aí presente, dizer que para nós é bastante dúvida, está aí também. Um abraço. É bem gostoso, Adalgisa, pela primeira vez, seja bem-vinda. Todo mundo que está aí presente. E dizer assim, sabe, bicho, que nós estamos pensando, eu queria deixar isso claro aí, pessoal. Primeiro vou lá no nosso YouTube, né, aperta o sininho, se inscreve lá, aperta o sininho, para poder... A gente tem 200 e pouco, que a gente conseguir chegar a 1000, que a gente pode transmitir direto de lá também. E aí, eu queria fazer um comunicado assim, que a gente está tentando ver que tipo de ferramenta tecnológica a gente vai oferecer para que essas pessoas que não são do Ágora, não eram do Ágora, e que estão se agregando, elas possam fazer parte do nosso trabalho, pelo menos no início, de alguma forma, pelo menos que a gente se una, se junte. A gente está vendo aí o que é que a gente vai disponibilizar a partir do final do isolamento social. E dizer que ainda fiquemos em casa. Fiquemos em casa. Quem puder, fique em casa. Com certeza. Boa noite e paz a todos. Aí, só para fazer aqui os últimos comentários, nosso amigo Márcio Alexandre, apesar dos problemas de conexão, foi bom. A nossa amiga Oficina Maria de Nazaré. Espiritismo e Educação, exatamente. Lá na página do Ágora tem o nosso primeiro encontro do curso Educação, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. O primeiro encontro foi só sobre Espiritismo e Educação. Um bate-papo entre eu, o Alexandre e a Joyce, que esteve aqui conosco. Nosso amigo Ricardo também, obrigado pelas felicitações.
Aurelúcia, flexibilidade aprovada, Beth. Também com os desafios de hoje tinha que ser, né? Tinha que ter jogo de cintura. Gente, então é isso. Eu quero agradecer a participação, a paciência de todos. Muito obrigado por nos acompanharem, apesar dos nossos problemas de conexão. A gente tem muito mais a compartilhar sobre a pedagogia espírita, mas no outro momento a gente vai fazer, vai remarcar a data e fazer isso de uma maneira sem quebras, né, para vocês, porque a pedagogia espírita, ela é, assim como os conteúdos progressistas que os coletivos têm trazido, né, como o Ágora, a pedagogia espírita também é um conteúdo progressista que está inserido dentro do espiritismo. E é importante a gente dar visibilidade, é importante a gente resgatar o Herculano Pires enquanto pensador, filósofo, um dos maiores filósofos espíritas que nós já tivemos, e que sai filósofos deste país também, né, que foi um pensador com uma produção gigantesca ao longo da vida, e, ao mesmo tempo, estabelecer essas conexões do espiritismo com as diferentes áreas do conhecimento, assim como o próprio Herculano fez com a pedagogia espírita. Então, nós temos aí um conteúdo gigantesco para a gente explorar junto. O conteúdo educacional do espiritismo, hoje, traduzido no formato da proposta da pedagogia espírita. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Um aviso, bem rapidinho, é só um aviso. Sim. Amanhã, às 17 horas, eu vou estar na live com o Tássio. Eu estou falando não é nem porque eu estou, é porque o que ele faz lá precisa ser visto. Eu sou fã. Disse a ele até que eu não entendia por que ele tinha me chamado, se ele leva tanta gente boa, velho. Eu estou nervoso até, disse isso a ele. E ele pensa que é brincadeira. Joyce entrou aí, ó. Aí eu disse, aí eu disse a ele, né? Eu disse, não entendo porque tu me chama, mas aí procura Tássio Oliveira. Amanhã vai ser no Facebook dele. O nome é Conversa Sem Protocolo. Todo dia ele leva uma pessoa diferente, aí um artista, um cara que é envolvido com arte. São papos de 17 horas. São papos muito bons de se ouvir. No sábado, às 20 horas, ele está discutindo fascismo com um cara, Flávio Rocha, que é ator da Globo, que é muito bacana. A Diana está aí. Diana, bota o endereço de Tássio, Diana, por favor, enquanto eu estou aqui, porque eu faço propaganda dele porque eu amo o trabalho do cara, e vocês também vão amar. Então, assim, é uma coisa que ele fala de cultura, ele fala de cinema, ele fala de teatro, ele fala de vida. Então, cada um vai dar a sua expertise. O programa é muito bacana. Então, eu vou colocar nas redes sociais do Ágora e nas minhas o cartaz, mas se der tempo, Diana vai colocar aí o endereço do Facebook. Do Facebook de Tássio. Beleza. Olha, a Aurelúcia está sugerindo o seguinte: Xande, puxa Joyce para a sexta ou para a segunda e eu vou para julho. Só para registrar aí a sugestão. Pronto, eu passo o Paretama no Facebook. Pronto. Diana colocou aí. Ó, a Joyce comentou aqui: pessoas queridas, vim dizer apenas muito obrigado e me desculpe. Não, Joyce, não tem problema, a gente compreende, a gente também lhe agradece pela participação de hoje, e aí a gente está só combinando de remarcar um momento que a gente consiga fazer uma conversa mais duradoura, porque tem alguns conceitos que a gente precisa abordar, precisa se aprofundar, né, para o público. E aí a gente vai combinar com você em um outro momento, tá bom? Vamos conversar internamente. Isso. Né? Para ver o que a gente pode fazer. Sim, exatamente. Gente, então, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. E, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Obrigado, Alexandre, participante surpresa. Foi o Felipe, viu? Obrigado, Pajor, assistindo o Pajor. Meu amigo.